Olha, é um super prazer estar aqui. Está conosco no Amigo Gringo, talvez o comediante mais engraçado do Brasil. Eu digo talvez, porque eu não entendo nem a metade do que você fala. Então qualquer coisa que eu falo pode ser engraçado ou não, né? Não entendi. Mas vocês já sabem, é o Fábio Porchat. A gente acaba de assistir a peça Meu Passado Me Condena. Exatamente. Muito engraçado, Alderey. Muito obrigado. Mas queremos falar do seu novo canal de YouTube, Porta Fora. Eu não sei se você sabe, mas o Amigo Gringo é o canal de mais audiência de viagens do YouTube Brasil. Sei. Daqui a pouco, talvez, não vai ser mais quanto que a gente precisa pagar você para tirar seu canal. Quanto que você tem de visualizações? Inscritos, né? Inscritos. Quantos inscritos? 100 mil. Vai. Conta um pouco do então, canal. A ideia é a seguinte, eu adoro viajar, a coisa que eu gosto de fazer na vida é viajar. E eu tentei um dia fazer um programa de viagem, indo para um lugar, só que é muito chato fazer um programa de viagem, porque você não aproveita o lugar, você não aproveita a entrevista, você não consegue fazer, porque você vai tomar um vinho, o cara, não, tá, desculpa, vamos cortar, porque o vinho não pegou aqui a luz, ajeita a luz. Aí você vai comer uma carne, não, peraí, manda o garçom trazer de volta, aí você não aproveita nada. Eu falei, quer saber, eu vou viajar, vou aproveitar, vou voltar, vou chamar pessoas na minha casa e vou contar como é que foi a minha viagem. Esse é o que eu faço, eu escrevo sobre viagens, eu viajo, depois eu volto e escrevo. Melhor. Então eu fiz na sala da minha casa um bate-papo com as pessoas, com vários convidados, para contar sobre viagem. Nunca se viajou tanto no Brasil como hoje, né? O brasileiro tá viajando para fora, para todo lugar, mas era um programa que eu queria falar sobre viagens pro exterior e pro Brasil também, porque o brasileiro tem um certo preconceito com o Brasil. Apesar de ter uma certa razão de dizer que aqui é muito caro, mas o Brasil prefere ir para Miami do que ir visitar os Lençóis Maranhenses, do que ir para Foz do Iguaçu. E aqui o Brasil tem coisas muito legais. Eu já conheço quase todo o Brasil e os brasileiros sempre estão me contando, você sabe, conhece mais Brasil do que eu. O que você gosta de fazer em Nova York? Coisas de turismo mesmo? Você gosta de explorar mais a cidade? Comer? Eu sou bem turistão mesmo. Eu adoro teatro, adoro musical. Então eu sou daqueles que assistem musical de tarde ou à noite. Eu adoro. Gosto, vejo, reassisto e tal. Eu sou bem falado e gosto de comer. Comer pra mim, assim, a comida é um ponto turístico. Você sabe, não, a gente come rapidinho um sanduíche. Eu falo, não, rapidinho não. Porque não precisa ser uma comida chique, mas toda chique. Pode ser uma comida, um dogão. Pode ser um hot dog em Nova York, não tá ótimo. Entendeu? Mas sendo uma comida gostosa pra comer... Mas você não come na McDonald's, Starbucks em Nova York. Não, ok. Porque negativo. Você está ouvindo, né? Mas um dia eu fui comer, eu tinha um dia em Nova York, fazer um evento lá, cheguei de manhã, tinha um evento à noite e ia embora na tarde do dia seguinte. Falei, não, vou almoçar no lugar, fui comer no Masa, restaurante japonês. E eu não sabia que era caríssimo. Amigo, tô uma facada aqui, ó, na nuca. E só tinha eu no restaurante, e a mulher perguntou pra mim, você sabe como funciona? Eu, brasileiro, não quis dar, né? Falei, claro, pô, lógico que eu sei como funciona. E não sabia como funcionava. Aí o japonesinho lá, seu Masa, fez a comidinha pra mim, daqui a pouco eu vi a conta, não sei quantos dólares, $800. Eu falei, meu Deus do céu, deixei um carro por esse japonês. Valeu, a comida é gostosa, mas nenhuma comida vale nada acima de $500, pelo amor de Deus. Não, isso é muito. Mas não. Você, por exemplo, sabe como lidar com gorjeta? Não sei exato. Eu, na dúvida, eu dou gorjeta. Sempre dou gorjeta. E quando eu vou pra algum lugar, assim, no Japão, você não pode dar gorjeta. No Japão, eles odeiam gorjeta e tal. Mas lá eu dou, você tá taxista, toma 12%, leva, restaurante deixa os 10%. A gente tem um presente para você para quando você for para a Indonésia. Indonésia. Papo, acabo de voltar de lá. É mesmo? Fazendo colunas do New York Times, né? E eu trouxe isso para você. Você sabe o que é? Você é tipo uma mandioca? Não, tem uma tribo aí que usa isso. É a única roupa que eles usam. São pelados. É um cobertor de pênis, mais ou menos. De piroca, tipo e isso assim. você usa aí para manter a ereção, como falar? Em Ereção. Ereção. Mas assim. Amarra onde? Ao redor do peito. Tá, e aí, deixa assim? E deixa assim. Não, mas o pau dele... Bom, é um pau fino. Bom, o meu ganha nesse sentido. Mas nesse realmente... São asiáticos, sabe? Entendi. Agora, você é famoso já há alguns anos, né? Vamos falar. É diferente viajar, as pessoas te conhecem, brasileiro por todo lugar. Tem, mas quando você vai assim para Buenos Aires, Miami, Santiago, aí é Paris, aí é muito brasileiro. Mas eu gosto de viajar para os lugares assim, eu vou pro Quênia, pra Tanzânia, para Ruanda, então é difícil encontrar brasileiro lá. Tem casa em outro lugar? Não tem. Se tivesse, eu ia querer comprar em Portugal.
Portugal é um lugar que eu fiquei encantado. Nossa. Eu fui fazer show lá, fazer a peça. E a comida é maravilhosa, o povo é simpático, o lugar é lindo e não é muvucado. Você combina muito bem com Portugal, porque eu não entendo você e eu não entendo os portugueses. Mas eles são mais difíceis de entender. Eu não entendo os portugueses. Não, são muito difíceis. Quando eles me ligam, eu prefiro manda e-mail. Eu não entendo uma palavra do que eles falam. Mas Portugal tem uma... eles recebem... Eu digo que Portugal é assim porque os japoneses ainda não descobriram Portugal. Então, não tem aquelas... Então você consegue andar tranquilo na rua. Nossa, os japoneses são impressionantes. O que eles fazem nessas fotos? Não faço a menor ideia. Eu tava no meio do Quênia, em Masai Mara, no meio do safari, vendo a chita, chovendo. Daqui a pouco para uma van na frente do meu carro. Juro por Deus, tinha uns 40 japoneses dentro da van. Foram pra janela, viajando. A van saiu e foi embora. Eu falei, pra quê? Pra tirar foto, eu tenho foto muito melhor no Google. Não, obviamente. Uma pessoa que vai pra frente da Mona Lisa e tira foto da Mona Lisa, eu falo, você é um idiota. Não. A Mona Lisa tem lá melhor. Dizem que a prova de eles terem estado... Não, mas uma coisa é você tirar uma selfie com a Mona Lisa. Não, é verdade. Mas assim... Da Mona Lisa? Pra que fazer isso? Eu tenho a foto da Mona Lisa. Para botar no Facebook. Mas aí não dá. Nossa. Você tem alguma dica de Nova York? Alguma dica, algo que você gostou de Nova York só para o nosso público? Eu tenho uma dica, que é ir ver aquelas missas no Harlem. Muito legal. Domingo de manhã, assim. É impressionante, né? É muito legal, é lindo, é bonito. Aquelas mulheres têm umas vozes, né? Não são exatamente assim, mas mais ou menos. Essa minha talvez tenha sido assassinado. E acho que a dica é, que todo mundo meio sabe, mas é aquilo, pegue metrô, né? O metrô é um ótimo ponto. E anda muito, dá pra andar muito, as ruas são todas certinhas, então você sabe. Eu gosto de andar. Nosso público sabe como andar de metrô. A gente já fez 3 vídeos sobre como andar de explicando como andar de metrô. Exatamente. Pode ser. Mas o frio no inverno de Nova York, as pessoas não estão preparadas para aquilo. Porque ele é encanado, né? Então ele vem, ele dilacera a sua alma. E você pode estar com tudo, protegido aqui. Mas você tem um buraquinho aqui, o frio entra no buraquinho e atinge o seu cu. De tão frio, é um negócio desesperador o frio de Nova York. Ouvi falar que você fala muito bem inglês, né? Não, muito bem é forte. Você está aprendendo. Tô e talvez learning. algum dia você queira, talvez, escrever uma série. Quero escrever uma série nos Estados Unidos. Olha, aqui no canal a gente faz sempre uma aula de nova iorquês. A gente pensou talvez em fazer uma especial com você. Boa, vamos Pode ver. ser? Let's see what happens. Ok, vamos voltar com a aula de nova iorquês. Voltamos agora com o Fábio Porchat, nosso convidado muito especial. Vamos fazer uma aula de nova iorquês, mas primeiro não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também se inscrever no canal Porta Afora. Mas não se inscreve no canal deles. Inscreve nos Eles vão ganhar, gente. Não. Inscreve-se. E nós temos Facebook e Twitter, vocês sabem. Vocês também, provavelmente também Porta tem tudo dos isso. Fundos, vamos nessa. Porta dos Fundos. Deixa eu falar. Porta dos Fundos é a melhor coisa que já aconteceu no YouTube. Pô, que maravilha. Olha, a gente vai fazer, como você quer fazer algum dia série nos Estados Unidos. Sério? Eu peguei 5 bordões de séries nova-iorquinas, ok? Eu vou ensinar para... Vocês podem usar esses bordões que em Nova York todo mundo conhece, todo mundo vai entender e vai até... se rir quando um estrangeiro fala essas coisas. O primeiro é do programa Friends. Acho que quase todo mundo já conhece isso. O Fábio vai ensinar. Primeiro vamos para... Hey, how you doing? Hey, how you doing? Muito bom. E eu fiz uma voz ainda... How you doing? Próximo é do Different Strokes, que aqui eu acho que chamava Arnold. Antiquésimas. Dos anos 70, 80. Olha, esse é o que o Arnold fala quando o irmão, que chama Willis, faz algo super surpreendente ou fica com um susto, sei lá. What you talking about, Willis? É isso. What you talking about, Willis? Cara, mas ele faz muito... What you talking about? What you talking about? Tem que colocar Willis ao final para os nova-iorquinos entenderem. What you talking about, Willis? What you talking about, Willis? Muito bom. Ok, próximo é de Seinfeld, ok? E o Seinfeld, isso é algo que você pode usar com seu inimigo. Eu poderia usar com um inimigo gringo. Quando ele chega, eu falo isso para ele. Você sabe qual é? É isso. Hello, Newman. Hello, Newman. Esse é maravilhoso. Hello, Newman. Ok, o próximo é How I Met Your Mother. Você sabe dessa frase? Suit up! Você sabe o que é? Suit up. Suit up. Coloque terno. Sim. É o cara que sempre quer que todo mundo use terno, né? Então fala isso. Suit up!
Suit up. Suit up! Próximo é do 30 Rock. Eu vi uma gravação quando eu fui a Nova York, eu tava andando na rua, a Tina Fey tava gravando. Eles são muito legais. Ok, é isso, você sabe qual é? Blurg! Isso é que ela fala para não dizer palavrão que quando algo ruim acontece. Blurg! Vamos falar. Blurg! Muito bom. Pode ser? E deixa eu ver se tem mais. Claro, o mais importante... É um puta babaca. Puta babaca. Puta babaca. É isso. Seria mais importante. Fala isso. Puta babaca. É que eu tentei fazer com sotaque americano. Não. Um puta babaca. Tem que ser, né? Puta babaca. Mas você sabe que tem uma coisa assim, usar a camisa do Brasil é uma coisa bem babacoide. Mas na África é maravilhoso. Porque eles amam os brasileiros. E, inclusive, a dica é leve umas camisas piratas do Brasil que você troca por produtos deles. E eles ficam muito felizes. E tem uma coisa que, aí é uma dica pro brasileiro. Se você está usando uma camisa do Brasil, não faça cagada. Porque tá na sua cara que você é brasileiro. Se você erra e tá numa roupa aqui normal, pode ser qualquer pessoa. Agora, se você é brasileiro, paga bonitinho, não faz merda, não xinga, não erra. Você tem um peso redobrado nas costas se você tem a camisa do Brasil. Sabe, mas eu acho que o mundo ama o brasileiro. Ama. Então você já pode fazer alguns erros aí. Não, mas uns errinhos simpáticos até pode. Vai fazer umas cagadoras, bater o carro, virar, xingar essa merda desse lugar. Sabe o que o brasileiro às vezes faz? Quando você tá com a camisa do Brasil, dá um peso. Então, nesse dia que eu fui lá no restaurante que a mulher perguntou quando você conhece qual é o esquema aqui, eu já tinha dito que era do Brasil. E eu fiquei meio envergonhado de dizer, não sei, isso é meio babacão, entendeu? Mas enfim, quando você fala, quando a pessoa sabe que você é brasileiro, segura tua onda, dá teu jeito de não fazer cagada. Legal, Fábio. Muito obrigado. Olha, Porta Fora já estreou. Já estreou. Ok? E Amigo Gringo também já estreou. Sempre. Vocês, amigo, brigadíssimo. Muito obrigado.